Primeira coisa, galera, é o seguinte: como é que o vegetal absorve água? Primeira coisa que você tem que entender. O vegetal tem a raiz, então ele só absorve água pela raiz. Ah, professor, eu jogo água na planta, nas folhas. Ah, tudo bem. Você quer jogar água nas folhas, legal, né? Se sente bem com isso, né? Porém, não adianta. O vegetal, ele absorve água pela raiz. E não é a raiz toda. É uma região que tem os pelos. Aqui, ó, pelo da raiz. A chamada zona pilífera, tá bom? Vem aqui a primeira dica para vocês. Para que a raiz absorva água, ela vai absorver água por osmose. Então, para que ela absorva água, ela tem que estar mais concentrada do que o solo. Atentem para isso? A raiz tem que ter uma concentração maior do que a do solo, para que assim a água entre por osmose, já que a água, pessoal, sempre é absorvida do meio menos concentrado para o meio mais. Então, nesse caso, o solo estaria menos concentrado e a raiz estará mais concentrada. Tem várias questões assim vestibulares. No teu material de apoio, peço que vocês façam as nossas 10 questões e também no nosso mini simulado que hoje está imperdível, tá bom? Agora, vamos lá. A absorção da água, ela possui duas vias. Essa dica aqui das duas vias, ela não é para o Enem, ela é para a UES. Inclusive saiu o edital aí da UES, dia 26 agora de outubro, sai o edital da UEMA. Vamos lá, Clemilson, corre aí atrás do edital para passar aqui para os nossos alunos, cara. Vamos lá. Ó, a via apoplasto é aquela em que a água passa entre as células dos vegetais, tá bom? Entre as células da raiz. Já a via simplasto é aquela em que a célula passa por dentro, a água, perdão, passa por dentro das células. Eu te pergunto, qual dessas duas vias a absorção é mais rápida? É na apoplasto ou é na simplasto? É na apoplasto, pessoal, porque aqui ela está passando entre as células. Aqui não, ó, na simplasto ela tem que passar pela parede celular, pela membrana plasmática, pelo citoplasma, de novo, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, ou seja, são várias barreiras. Então a via de absorção apoplasto entre as células é mais rápida do que a via simplasto. Dica essa aí para o EMA, o S, tá bem, pessoal? Agora vejam que na raiz tem uma estrutura aqui, ó, da endoderme, que é essa que está destacada aqui em vermelho, em que entre uma célula e outra tem uma estrutura chamada de estria de Caspary. Essa estria de Caspary, ela impede que a água passe entre as células, forçando a água a passar por dentro das células da endoderme, tá bom? Dentro das células da endoderme, até que chega no interior da raiz, lá nos vasos do xilema. Lembrando para vocês que o xilema também é chamado de lenho, e é ele que vai levar essa seiva bruta, que corresponde à água e os sais minerais, da raiz até as folhas, que é o local onde irá ocorrer a fotossíntese. Até aí tá tudo bem? Então, apoplasto, simplasto, a raiz tem que estar mais concentrada do que o solo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês da seca fisiológica, que tem a ver com a concentração maior do solo em relação à raiz, que foi cobrada já no Enem. Ok? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que eu estou disponível para os alunos do CPC 24 horas. Você pode mandar a sua dúvida para o @Bioforte, tá bom? Aqui no CPC, professor é parceiro. Então vamos lá. Condução da seiva bruta. O que é essa seiva bruta, tio? É a água e os sais minerais. Ela sai da raiz, aí vai para o caule, e do caule vai até a folha. São 3 forças que atuam nessa ascensão da água. Porque imagine só, galera, a planta ela não tem um coração para bombear, que nem a gente bombear o sangue. Então como é que essa água vai da raiz até a folha, vencendo a força da gravidade, pessoal, que puxa para baixo? Imagina uma sequoia que tem 100 metros de altura. É coisa demais, pessoal. 100 metros de altura corresponde a um edifício de quase 40 metros. Acho que, aliás, de 40 andares. Eu acho que aqui em Teresina nem tem edifício de 40 andares. Então é enorme, galera. Uma sequoia é enorme. Como é que a água chega lá em cima na folha? Ela tem uma bomba embaixo? Não tem. Então vamos lá. Foi questão já do Enem isso aqui várias vezes.
Então, forças que atuam no transporte da seiva bruta. A primeira é a pressão positiva da raiz. Professor, o que é isso aí? Porque aqui, pessoal, na raiz da planta é onde a água entra. Então, a raiz da planta vai ter mais água do que qualquer outra parte da planta. Sendo assim, essa pressão positiva da raiz, pelo fato dela ter mais água, já empurra a água para o xilema e ela é capaz de empurrar a água até 1,5 metro de altura. Já é muita coisa. Mas tem planta acima de 1,5 metro. Então entra uma outra força, que é a capilaridade. A capilaridade, pessoal, é muito legal. Vejam que o xilema, ele é um capilar, ele é um vaso bem fininho, como se fosse uma agulha de uma seringa ali. Muito fininho o vaso. Então, dentro dele vão atuar duas forças. Anota aí, a adesão e a coesão. O que é a coesão? É a ligação entre as duas moléculas de água. Que uma água, né, uma molécula de água se liga a outra, através das pontes de hidrogênio. É a chamada coesão. Já a adesão, pessoal, é quando a molécula de água se liga à parede do xilema. Né? A água é polar, o xilema é polar, ela se liga. Então essa ligação é chamada de adesão. Então adesão, água mais a parede do xilema. Coesão, água mais água. Essas duas forças no capilar estreito do xilema fazem com que desenvolva a capilaridade. E a água adquire a capacidade de subir pelo capilar a até 6 metros de altura. Mas professor, mas as árvores que têm mais de 6 metros? Aí entra a principal força. A principal força é a transpiração. Parece um absurdo. A planta tem que transpirar para poder a água subir. Então, na hora que a planta transpira, pensa comigo, né? Na hora que a planta transpira, ela perde água na folha. Então, a folha fica mais concentrada do que o caule, mais concentrada do que a raiz. Isso gera uma pressão de sucção, isso gera uma pressão negativa da água. Na raiz, a pressão é positiva, que tem mais água. Na folha, a pressão é negativa. Então, a pressão vai do positivo para o negativo. Entendeu? Gera na folha uma pressão de sucção. Ok, pessoal? Por exemplo, mais de 90% da água que a planta absorve, ela perde por transpiração. Só para poder a água subir com os minerais, para que ela possa fazer a fotossíntese. Então é um absurdo isso aí, né? Mas é a forma que a planta encontrou para poder levar a água contra a gravidade. Vamos repetir? Pressão positiva da raiz, porque a raiz tem mais água do que o caule, do que a folha. Capilaridade do xilema, os vasos estreitos do xilema, que estão atuando ali duas forças. A coesão, que é a água mais água, e a adesão, que é a água mais a parede do xilema. E lá em cima, as folhas, nós temos a transpiração, que a água perde-se água ali e gera uma pressão negativa de sucção da água. Tá bom, pessoal? Tá aqui essa imagem, inclusive essa imagem foi cobrada em uma questão do Enem. Essa teoria, pessoal, da ascensão da água é chamada de teoria de Dickson, ou tensão, coesão transpiratória. Vamos ler o que diz. A pressão negativa, que é a tensão, a coesão, a adesão e a evapotranspiração, as folhas exercem uma força de sucção, que garante a ascensão, ou seja, a subida de uma coluna de água no interior do xilema, desde as raízes, conforme ocorre a transpiração, ok? Até a folha. Então a água vai subindo, Agora, a teoria de Munch, ou translocação do soluto, é a teoria que explica o transporte da seiva elaborada. Pessoal, olha só, aqui já é diferente. A seiva elaborada é o transporte da sacarose, do açúcar, pelo vasos do floema. Então, aqui basta você entender que o açúcar, que é o soluto, ele vai do mais concentrado para o menos. Onde é que tem mais açúcar? Tem na folha, porque a folha faz a fotossíntese. Então, da folha vai sair tanto para a parte de cima do vegetal, como para a parte de baixo. Ou seja, para a parte que tiver menos concentrado.
Imagina uma folha, no meio de uma planta tem uma folha. Ela fez fotossíntese. Tem pouca glicose embaixo, aí a glicose vai para baixo. Tem menos glicose em cima, menos sacarose em cima, aí vai para cima. Ok? Beleza? Muito simples. Agora preste atenção, ó. Ó, pressão positiva, não é mais a pressão negativa, pressão positiva, porque aqui é pressão negativa na de Dickson, porque tem menos água na folha que fez a transpiração. Aqui a pressão é positiva porque na folha tem mais açúcar, já que está ocorrendo a fotossíntese. Ó, pressão positiva diferente de pressão osmótica entre os meios. Fluxo sob pressão das folhas em direção às raízes pela diferença de concentração entre ambos. Sai da folha para a raiz ou da folha para outra parte do caule, onde tiver menos concentrado. Agora, olha só. Tu tá vendo aqui a sacarose, tá aqui na raiz, na folha, e no floema tem mais sacarose do que na folha, no floema. Então, para a sacarose entrar na folha, pessoal, aliás, para a sacarose entrar no floema, ela entra por transporte ativo. Foi uma questão da FUVEST. Vou já mostrar ela para vocês. Então aqui na folha tem menos glicose, que ela está sendo feita a fotossíntese, está produzindo glicose, sacarose. Aí ela entra para o floema que tem mais sacarose. Então vai sair do menos concentrado para o mais concentrado. É soluto, é transporte ativo. Aí ele vai descendo de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto, por diferença de concentração. É um fluxo a favor da pressão, do mais para o menos, tá bom? Da pressão positiva para a pressão negativa. Lá embaixo, ó, que tem menos sacarose, ok? Vamos aqui fazer uma revisão da condução da seiva bruta, da teoria de Dickson. Vamos lá. Aqui, ó. A raiz tem mais água, então ela tem uma tensão, ela tem uma pressão positiva. E aí os vasos do xilema têm a coesão e a adesão, onde tem a capilaridade. E a folha faz a transpiração, gerando uma pressão de sucção para poder a água subir, ok? Já no floema, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, ó. O floema e o xilema. Tá aqui, ó. Movimento de açúcar, movimento de água. A água sobe e o floema, como tem mais açúcar, puxa a água para si. Aí, onde tem mais açúcar, é distribuído para onde tem menos açúcar. Então, geralmente, a água sobe e a sacarose desce. Mas a sacarose, o açúcar, também pode subir. O açúcar vai sempre de onde tem mais açúcar para onde tem menos açúcar. Ok, pessoal? Beleza? E vamos fazer a questão do Enem. A figura abaixo ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Se é seiva xilêmica, pessoal, eu estou falando da seiva o quê? Estou falando da seiva bruta, a água e os sais minerais. Mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento, aqui a planta, e sua copa crescesse voltada para baixo, então a planta ela é assim, ela começaria a ficar assim, ó, a copa voltada para baixo. Essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. Qual é o percurso? Sai da raiz para o caule e vai para a folha. Por quê, professor? O que garante o transporte dessa seiva? Vamos lá. É gutação? Não. O que é gutação, tio? É a perda de água na forma líquida. É a gravidade? Não, porque aí essa seiva ela está contra a gravidade. É a respiração? Não tem nada a ver. Fotossíntese? É seiva elaborada. Então sobra aqui a letra E. A letra E que fala de transpiração. Porque é através da transpiração, pessoal, que ela vai perder água e vai gerar uma pressão negativa, uma pressão de sucção. Vocês estão entendendo a aula, galera? Estão entendendo a aula? Então vamos fazer essa outra questão aqui da FUVEST. Ó, as moléculas de glicose produzidas a partir da fotossíntese são utilizadas no local da produção ou transportadas. Então o açúcar é usado na folha ou é transportado para outra parte da planta. Pelo floema, para utilização em outras partes da planta, são ainda convertidas em substância de reserva, como é o caso do amido, que vai ser armazenada. A ponte alternativa que corretamente descreve o processo de transporte e o local de armazenamento dessas substâncias na planta. Onde é que armazena o amido? Qual é a parte da planta que tem mais amido, mais reserva? É a raiz e o caule. Né? Por exemplo, a mandioca
você tem ali o quê, pessoal? Uma raiz. Então a raiz da mandioca armazena amido. Né? A batata inglesa é caule. Então a batata inglesa tem muito amido, que é a substância de reserva. Então vamos lá. Transporte. Entrada no floema. Opa, o que foi que eu te falei bem aqui? Que a entrada no floema, ó, na folha, vai ter menos sacarose do que no floema. Então, menos soluto para onde tem mais soluto é transporte ativo. Então, o transporte, ou seja, a entrada do floema é transporte ativo. Beleza. Ok. O fluxo do floema é só subindo, é só descendo, ou é para onde tem menos glicose? É para onde tem menos sacarose, menos açúcar. Então, pode ser de onde tem mais para onde tem menos. Pode ser subindo ou pode ser descendo. Quem é que é sempre subindo, professor? É o xilema, a seiva bruta. Então aqui, ó, é bidirecional. Então, transporte ativo bidirecional. E o armazenamento, professor? Onde é que é feito o armazenamento? Pode ser feito na folha? Pode. Mas é principalmente aonde? Na raiz e no caule. Mas pode ser feito em todos os órgãos. Então a resposta correta é o transporte ativo, bidirecional e armazenado em todos os órgãos. Letra C, galera. Letra C de quem? De CPC, galera. Muito bom. Vocês já ouviram falar no anel de Malpighi? Cara, isso aqui é massa demais. Muito massa, ó. Tá aqui uma plantinha, legal? Uma árvore. Aí eu tiro aqui dela a casca. Eu faço um anel removendo a casca. E ela morre. Professor, por que ela morreu? Porque é na casca da planta que está o floema, que transporta a seiva elaborada. E na madeira, tu tem o xilema. Então, madeira, xilema. Casca, floema. Então, aqui, ó, a copa, ela vai produzir, ela vai fazer fotossíntese, mas a glicose, a sacarose, o açúcar não consegue descer. Inclusive, essa parte fica inchada, ó. Acúmulo de seiva elaborada, acúmulo de açúcar. Mas não desce porque eu tirei a casca, tirei o xilema, o floema, perdão. A seiva elaborada, a seiva bruta, continua subindo. O xilema, a água continua subindo, porque o xilema é na madeira, tá bom? E eu tirei a casca. Mas ela vai produzir, mas não vai descer para a raiz. Aí a planta morre, tá bom? Isso aí é o que nós chamamos de anel de Malpighi, tá bem? Agora, se eu fizer esse anel de Malpighi não no tronco da árvore, mas em apenas um galho, ela vai sobreviver. E o que é produzido naquele galho não é distribuído pela planta. Então aquele galho vai ter mais nutrientes, vai ficar com os frutos maiores, mais adocicados. Por exemplo, numa mangueira que tenha 3 grandes ramos, se em um ramo dela eu fizer um anel de Malpighi, o que esse ramo produzir de açúcar só vai ficar nele. Ele não vai distribuir para o restante, porque eu tirei a casca, eu fiz o anel de Malpighi. Então, aqui as mangas irão ficar maiores e mais adocicadas, porque vai ter mais nutriente. Beleza? Legal, pessoal? Agora, o que é a seca fisiológica? Lembra que eu falei para vocês? Olha essa plantazinha aqui, ó, murcha. É a seca fisiológica. Seca fisiológica, pessoal, é quando tem água no solo, mas a planta não consegue absorver a água. São 3 os motivos. Primeiro, o solo hipertônico em relação à raiz. Isso caiu no Enem. Plantações de arroz lá no Enem que foi cobrado. Por exemplo, em pântanos, em manguezais, em solo com muito adubo. Ou seja, lembra do que eu te falei? Que a raiz ela tem que estar mais concentrada do que o solo para ela absorver água. Aí, às vezes, o agricultor coloca adubo em excesso. Não, minha planta vai crescer muito, eu vou botar muito adubo. Aí a planta fica amarelada, murcha e morre. Por quê, professor? Porque o solo fica mais concentrado, galera. E aí ela não consegue retirar a água do solo, porque ela está menos concentrada do que o solo. Na verdade, ela vai perder água para o solo. Vai murchar, vai morrer. Outro é em temperaturas muito baixas. Se a temperatura estiver muito baixa, a água do solo vai congelar. Por exemplo, lá na floresta temperada, ali nos Estados Unidos, por exemplo, na parte da Europa, por que no outono as folhas caem? Tem água. Não é como a caatinga que não tem água. Lá tem água. Por que as folhas caem?
Porque no outono se aproxima do inverno, no inverno a temperatura cai bastante e a água do solo congela. Como é que ela vai absorver, pessoal, a água do solo se ela está congelada? Então ela perde as folhas para evitar a perda da água que está armazenada no corpo dela. Ficou entendido? E o outro problema é quando você, que está assistindo essa aula, coloca água em excesso no solo. Num jarro de planta, você bota muita água. Ah, mas ela vai gostar. Não, galera. Planta não é peixe, não. Se você botar muita água, o excesso de água expulsa o oxigênio. E ao expulsar o oxigênio, a raiz não consegue fazer transporte ativo para absorver os sais para ela. Porque ela tem que fazer transporte ativo para absorver muitos sais para ficar mais concentrada do que o solo. E assim ela não consegue absorver a água, tá bom? Então nada de botar muita água na planta, lá no solo, ok? E por último, quando tem substâncias tóxicas aqui, ó, que altera a permeabilidade da membrana, comprometendo aí a absorção da água, ok, pessoal? E para encerrar o nosso encontro, calma que essa parte aqui é longa, a parte que cai bastante nos vestibulares, espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Não deixe de fazer as questões, se tiver dúvida, encaminha para mim. Então vamos lá, galerinha do CPC. Transpiração da planta. O que é a transpiração? É a perda de água na forma líquida. Existem duas formas da planta transpirar. Pode ser pelos estômatos, que 95% é feito pelos estômatos, que é a transpiração estomática, ou pode ser pela cutícula, 5% é a transpiração cuticular. Pessoal, o que é cutícula? É aquela camada de cera, pessoal, que recobre as folhas. É a cutícula, ok? Então vamos lá. Aqui você tem o estômato. Os estômatos estão presentes em folhas, ou então no caule das plantas que não têm folhas. Como, por exemplo, quando você fala das cactáceas, o mandacaru, o xique-xique, a palma, elas não têm folhas, elas têm espinhos. Então, os estômatos estão no caule, tá bem? Então tá aqui, o estômato, pessoal, preste atenção, ele é formado por duas células, que são as chamadas células guardas, que parecem com 2 grãos de feijão, e essa abertura é o ostíolo. Os estômatos vão fazer duas coisas. Toda vez que essa abertura de ostíolo se abre, ocorre a perda de água, ocorre a transpiração e ocorre também as trocas gasosas. Entra oxigênio, entra gás carbônico, sai oxigênio, depende se a planta está fazendo mais fotossíntese ou mais respiração, tá bom? Então os estômatos são abundantes nas folhas. Eles, quando se abrem, fazem as trocas gasosas e também a transpiração. Então, para ele se abrir, pessoal, essas células, como é o nome delas? Células guardas. Essas duas células, elas têm que estar túrgidas, ou seja, têm que estar cheias de água. Aí ele se abre e ocorre a perda de água. Quando elas estão murchas, elas estão plasmolizadas, o ostíolo, que é essa abertura aqui, pessoal, ele se fecha. E aí não ocorre a transpiração e nem as trocas gasosas. Tudo bem? Então lembre-se, toda vez que a planta abre o estômago, ela perde água. É por isso que as plantas, aí vem a questão do vestibular, é por isso que as plantas que vivem em ambientes secos devem evitar ao máximo a abertura dos estômagos. Professor, e que mecanismo faz com que ocorra a abertura e o fechamento dos estômagos? Aqui nós temos um mecanismo, pessoal, que faz com que o estômago abra e se feche. Deixa eu só diminuir aqui a imagem. Pronto. Quais são os mecanismos? O mecanismo principal, pessoal, é a água. Ó, é o chamado hidroativo. Quanto mais água tiver, a célula guarda fica túrgida e o estômago se abre. Se tiver pouca água, o estômago se fecha. A célula guarda fica murcha, plasmolizada, e ele se fecha. Outro mecanismo é a luz. Aí eu vou dizer a questão do Enem para vocês. Se tiver luz, o estômago se abre, lógico, se também tiver água, e ocorre a transpiração. Se tiver pouca luz, o estômago se fecha. Então, geralmente, os estômagos se abrem durante o dia e se fecham durante a noite. Beleza? Eles têm mecanismo de abertura durante o dia. Então, as plantas que vivem no cerrado e as plantas que vivem na caatinga,
elas devem evitar ou reduzir a perda de água. Sendo assim, os estômatos nessas regiões não ficam na parte de cima da folha. Eles ficam na parte de baixo, são chamados de estômatos hipoestomáticos. Para que na parte de baixo? Para reduzir a incidência de luz. Se liga nisso aí, que cai bastante lá em biomas no Enem. Para reduzir a incidência de luz. Porque se a luz bater, ocorre a transpiração, ok? Ocorre a transpiração. Por exemplo, no cerrado, eles ficam na parte de baixo, escondidos dentro de criptas, que são pequenas cavernazinhas e também protegidos por pelos, chamados de tricomas. Ok, pessoal? Já na floresta amazônica, que geralmente tem muita água, os estômagos ficam em cima da folha. São chamados de epiestomático. Epiestomático, epi acima. Então a luz bate nele, eles perdem o excesso de água, eles têm que transpirar bastante mesmo, porque lá tem muita água. Outro fator, pessoal, é o gás carbônico dentro da planta. Lembra-se que o gás carbônico é necessário para fazer a fotossíntese. O gás carbônico é a matéria-prima da fotossíntese. Então, quando tem pouco gás carbônico dentro da planta, ela abre o estômago para poder pegar gás carbônico. Quando tem muito gás carbônico dentro da planta, ela fecha, porque ela já tem gás carbônico. Eu vou dar uma dica para vocês muito legal. Já ouviram falar em plantas CAN? Plantas CAN são as plantas suculentas, como por exemplo o abacaxi, os cactos como o xique-xique, o mandacaru. Vivem geralmente em ambientes semiáridos, ambientes com pouquíssima água. Então essas plantas devem evitar ao máximo a abertura dos estômagos. E elas fazem isso. Elas só abrem os estômatos à noite. Geralmente as plantas abrem os estômatos durante o dia, ó, que tem luz, mas as plantas CAN só abrem os estômatos durante a noite para pegar gás carbônico, porque à noite tem pouco, né? A temperatura está menor, a perda de água vai ser menor. Entendeu? Tem uma economia na perda de água. Então anota aí, planta CAN, bota abacaxi, xique-xique, mandacaru, os cactos. Essas plantas só abrem os estômagos à noite para pegar gás carbônico, para durante o dia esse gás carbônico ser usado na fotossíntese. Qual é o bom de abrir à noite? Que perde menos água, temperatura menor. Tá bom, pessoal? Fiquem ligados. Então vamos fazer aqui um resumão de quais fatores contribuem para a abertura e fechamento dos estômagos. Vamos lá. Intensidade luminosa. Se ela for alta ou baixa. Quando tem muita luz, o estômago abre. Quando tem pouca luz, ele fecha. Concentração de gás carbônico dentro da planta. Se tem muito, ele fecha. Se tem pouco, ele abre. Suprimento de água na planta. Se tem muita água, abre. É o principal mecanismo. Se tem pouca água, fecha. Um outro fator que tu vai anotar aí, que eu não tenho na tabela, é a umidade do ar. Tá bom? A umidade da atmosfera. Quanto maior a umidade, ele vai abrir, né? E aí ele vai perder água, já que tem bastante água na atmosfera. Quando a umidade do ar é baixa, ele se fecha. Então, alta umidade do ar, o estômago se abre. Baixa umidade do ar, o estômago se fecha. Ok, pessoal? Beleza? Esses são os principais fatores. Agora, preste atenção aqui. Nesse gráfico tem umas questões que tu consegue responder se tu prestar atenção aqui. Vamos lá, galera. Hoje vamos pegar as duas aulas seguidas aqui, tá? A aula vai bater direto, ó. Aqui, uma folha foi tirada de uma planta, tá bom? A situação é a seguinte, eu peguei uma folha, pá! Tirei a folha da planta e deixei a folha ali para murchar. No início, a transpiração, ela é estomática e cuticular. Entendeu? Mas pelos estômagos, porque ela tem água nela, então os estômagos vão ficar abertos, ela vai perdendo água e vai murchando. Chega um ponto, pessoal, em que a quantidade de água na planta é baixa, na folha é baixa, aí o estômago fecha. Aí a transpiração vai parar? Não, a transpiração vai continuar, mas a transpiração apenas pela cutícula. E a transpiração cuticular é lenta. Então vamos lá, tirei uma folha, vários gráficos, várias questões sobre isso. Tirei uma folha de uma planta. Ok. A folha, ela vai murchar. Por quê? Porque ela está transpirando. No início, como tem água nela, a transpiração é feita pelos estômatos e pela cutícula. Mas à medida que diminui a água nela, que ela vai perdendo essa água, os estômatos ficam com as células guardas
murchas, plasmolizadas. Aí eles se fecham. Aí a transpiração para? Não. Bem nesse ponto B aqui para frente, a transpiração continua, só que pela cutícula apenas, pela camada de cera da folha. Então aqui, ó, de A para B é transpiração pelos estômatos e pela cutícula. De B para C, a transpiração é só cuticular, tá bom? E aí, galera, olha só, tem planta que vive em regiões em que tem tanta água no solo e a temperatura tá baixa, não vai ter a transpiração, que ela vai perder essa água na forma líquida. Tá vendo? Olha essa folha que legal, ó. Ela tá aqui com as gotículas de água na sua borda. Então essa perda de água na forma líquida, pessoal, é chamada de gutação ou sudação. Sudação ou gutação. E é feita por estômatos modificados, que são chamados de hidatódios. Professor, em que situação isso ocorre? Quando o solo está encharcado, quando tem muita água no solo e quando a temperatura está baixa, reduzindo assim a transpiração. Porque se tiver muita água no solo e a temperatura estiver alta, ele vai transpirar bastante, vai ter uma evaporação bastante, então ele vai perder água na forma gasosa. Agora, se tiver muita água no solo e a temperatura estiver baixa, as plantas vão perder água na forma líquida. Não são todas as plantas que fazem isso. Mas tem algumas plantinhas, pessoal, que você percebe que quando está embaixo dela, fica gotejando, como se estivesse chovendo em você, né? É a gutação ou sudação. E é assim, galera, encerramos a nossa aula de hoje. Peço, por favor, que vocês não deixem de fazer o nosso mini simulado com muito cuidado. Fazer também as questões que foram passadas para vocês aí, foram todas selecionadas com muito carinho, porque esse tema é muito importante para os vestibulares e também para a sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu forte abraço, ó. Beijão. Opa, vem comigo, vem. Show! Valeu, galerinha. Show!